Olá, caríssimos! Hoje estou aqui para falar sobre este livro. Este livro muito importante para mim, impactou bastante a primeira vez que eu li. É iGen, da Jean Twenge. Olha só, já o subtítulo dele já mostra o subtítulo gigante, já mostra todo o impacto que a Twenge trouxe com esse livro. Porque as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta. Então a gente tem pensado sobre tecnologia bastante, né? E a gente vê esse avanço tecnológico que a gente tem, mas a gente está agora descobrindo os males que principalmente os celulares têm trazido. É o foco principal da Twenge aqui. A Twenge, ela é uma psicóloga americana, né, que pesquisa diferenças geracionais, incluindo valores de trabalho, objetivos de vida, velocidade de desenvolvimento, etc. Né? E ela é professora de psicologia na San Diego State University. Então, ela é estadunidense. Então, ela tem outros livros, tá, que ela já publicou. Ela publicou The Narcissism Epidemic, de 2010, a epidemia narcisista. Também Generation Me, 2014. E aí, em 2017, ela publicou esse livro aqui. Então, ela já é pesquisadora nessa área já há algum tempo. E foi legal porque essa tradução, ela chegou rápida para a gente. Ela chegou em 2018, então saiu em 2017, já 2018 ela já estava aí. E foi legal porque eu já estava pesquisando há algum tempo, sobre tecnologia, já vinha pesquisando, já era minha área de interesse, e esse livro me chamou bastante atenção, né? Então, apesar desse título, né, chamativo assim, tal, né, esse subtítulo, né, ele começou a me chamar a atenção por a questão de tecnologia. Eu ainda não tinha lido poucas coisas sobre questões mais voltadas para crianças, adolescentes, né? Já tinha lido alguma coisa, mas muito pouco, não era tanto meu interesse. Estava mais pesquisando questões da visão cristã, da tecnologia, etc., né? Que era a minha pesquisa mais específica. E aí, quando eu li esse livro, ele me impactou muito. Eu falei, caramba, eu tenho que dar mais atenção para isso. Eu sou pai de 2 filhos, então 2 aí, né, que cobre exatamente essa geração iGen, que nasceram, né, nessa mais ou menos nessa época aí que alguns autores colocam como o iGen ou Centennials também, né, que ela também usa esse termo no livro, que são exatamente pessoas que nasceram ali entre 1995 e 2007. Alguns puxam um pouco mais para nascidos a partir de 2000, né, em diante, até aí 2010, 2015, né, mas que basicamente, né, a marca dessa época tem uma série de tecnologias, mas realmente o smartphone é a maior marca desse período. Em 2007 foi lançado considerado o primeiro smartphone, né, que é o primeiro iPhone. Tem aqui, né, uma relíquia, não funciona mais, não liga mais, mas essa relíquia que fez a cabeça do pessoal, né? Foi o primeiro smartphone e aí mudou completamente a forma como começou a mudar, né, completamente a forma como a gente se comunica, como a gente usa os celulares, que antes a gente mandava basicamente para celulares para jogar ali, né, o SMS, para mandar o SMS, ligar, talvez jogar um jogo da cobrinha. E agora não, com o smartphone você tem muitas outras coisas. Ligar ficou, né, em último plano. Até no começo eu lembro quando saiu, falava assim que era muito difícil você fazer uma ligação, tipo assim, muito difícil assim, né, entre aspas, mas assim, você demorava mais tempo, né, fazendo mais cliques você tinha que dar para, por exemplo, fazer uma ligação do que entrar numa rede social, né? Então era muito fácil, você simplesmente ligava e estava lá, né, a janelinha ali, o ícone da sua rede social, você clicava e pronto, já estava na sua rede social. Então ficou muito mais fácil, né, de a gente usar redes sociais, então, que já existiam, né, o Facebook, por exemplo, mas com smartphone, então agora, né, isso ficou muito mais fácil, né, para a gente se conectar nas redes sociais. E isso tem um impacto, e um impacto muito forte, um impacto que a gente está sentindo agora, né, em 2007, então sai o primeiro iPhone, pensa, né, agora a gente tem começado nos últimos anos a ficar mais forte as críticas
o uso dos smartphones, né? Claro que, né, os estudiosos já vinham criticando a questão do uso da internet e tal, né? Mas às vezes fica um pouco mais restrita nos círculos mais acadêmicos, e aí algumas obras começaram a surgir que são mais de apelo, talvez mais popular, mais fáceis de ler. É o caso desse iGen. Então eu recomendo, inclusive, porque é um livro muito, muito tranquilo de se ler, né? Ela não tem grandes jargões acadêmicos e tal, né? Apesar dela se basear numa pesquisa bem, bem forte, né? Os dados aqui, inclusive, da pesquisa, né? Ela teve grandes levantamentos que são feitos nos Estados Unidos, né? Que as crianças, as crianças e adolescentes, quando eles chegam no nono ano, né? Que é o nosso nono ano, e no último ano do ensino médio, né, eles fazem uma grande prova, um grande teste, que é, na verdade, né, um teste até subjetivo, tá? Ela coloca essas críticas, né, porque isso é um teste subjetivo, mas onde os adolescentes e as crianças vão colocando informações ali, né? Então, quanto eles usam o celular, enfim, quanto eles se sentem felizes, aí é uma questão subjetiva, né, se eles se sentem mais felizes ou menos, questões de depressão. Um questionário bem complexo, bem grande, que é muito interessante porque eles têm desde a década de 60 esses dados, então são muito ricos esses dados, né? Você consegue examinar aí uma parcela bem grande. Então ela conseguiu perceber dados de 11 milhões de estadunidenses, né? Que ela conseguiu fazer esse mapeamento. A gente não tem nada parecido com isso no Brasil, né? É impressionante a quantidade de dados. Então você consegue perceber algumas tendências de maneira mais clara, né? Claro que algumas coisas a gente consegue perceber já pelo senso comum, a gente já percebe, né, o impacto que, né, por exemplo, os celulares têm trazido nas crianças. A gente tem, né, os nossos filhos, as crianças, é aí que a gente convive, a gente já consegue perceber algumas tendências, mas, né, ela deixa de maneira bem clara isso, de maneira inédita até, né, e aí outros estudos vieram. Então ela vai mostrando. Outros estudos vieram depois disso, né? Tem muitos mais outros estudos, outros livros aí que até eu indico, até tem vídeos no canal, né? Aqui, por exemplo, A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Que é excelente para acompanhar essa obra, até mais contundente ainda, né? Nas suas afirmações. O Desmurger é bem contundente, mas a Jean Twenge, ela abriu esse caminho. Então, quando eu li, eu fiquei bastante estarrecido, assim, tanto que eu falei, não, eu preciso ler um pouco mais sobre isso. Eu preciso, inclusive, eu fiz na minha igreja encontros, né? A gente tem escola bíblica dominical e a gente fez ali várias desde então, né, desde que eu li esse livro, várias formações para pais, para trabalhar exatamente com essa questão do impacto dos celulares nas crianças e nos adolescentes, né? Que a gente não imagina o estrago que está sendo feito. Muitos de nós imaginamos, né? Mas muitos de nós não. A gente sente que tem alguma coisa ruim, uma coisa errada, mas a gente não tem noção do nível de mal que está fazendo para as nossas crianças e adolescentes. Tá? Então, a preocupação da Jean Twenge sempre foi essa relação entre smartphones e saúde mental. É uma das preocupações bem fortes. Inclusive, depois logo que ela lançou esse livro, lá nos Estados Unidos, ela publicou um artigo no The Atlantic, né, que é um jornal lá americano, onde ela fala que os smartphones são a causa mais provável por trás do aumento repentino de problemas mentais entre os adolescentes. Veja, os smartphones estão relacionados diretamente com problemas de saúde mental. Tá? E ela vai falar aqui, vai mostrar aqui exatamente sobre isso. Então são capítulos onde ela vai mostrando, né, como que essa geração iGen, né, os Centennials, aí tem sido influenciados pelos celulares. Por exemplo, você vê, questão de que eles gastam muito mais tempo online do que presencialmente. Isso é uma coisa que você já percebe. Se você tem filhos, se você conhece crianças e adolescentes, você vê que eles têm gasto muito tempo online. E aí eles preferem muito mais virtualmente, viver a vida virtual do que presencialmente, porque presencialmente tem os problemas, né? Você tem que falar ali na hora, alguém te pergunta, você tem que responder imediatamente, não dá tempo de pensar, né? De deixar, às vezes, não quero responder essa pergunta, ela é meio constrangedora, então eu deixo lá
a pessoa de molho, respondo, se quiser outro dia, ou não respondo, deixo lá a pessoa no vácuo. Acontece muito isso, né? Então, a comunicação, ela é muito diferente. Então, as pessoas, elas preferem, os adolescentes, crianças, preferem se relacionar virtualmente. Isso é um dos grandes impactos que tem mostrado. E isso vai trazendo outras questões. Problemas de saúde mental que está relacionado diretamente com o abuso de celulares, né? O abuso de passar tempo em redes sociais. Ela tem gráficos bem interessantes, e um dos gráficos aqui que ela mostra é que as pessoas que, talvez o gráfico não esteja tão visível assim, mas a relação, tem outros gráficos que mostram isso, quanto mais a pessoa usa smartphones, mais ela tem essa tendência a ser depressiva. Tá? Então, uma relação muito forte, muito ligada. Outra coisa também, as pessoas que mais usam internet e redes sociais, mais depressivas elas são, né? Mais infelizes elas são, mais tendências de ter pensamentos suicidas elas têm. Né? Então, isso é muito forte. Quanto mais você usa redes sociais, né, entre as crianças e adolescentes, quanto mais eles usam redes sociais, mais eles são tristes, depressivos e têm pensamentos suicidas. E o interessante é que ela mostrou aqui, pelos dados, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais os jovens adolescentes, crianças praticam esportes, exercícios físicos, participam de serviços religiosos, tá? Participam ativamente, né, nas igrejas, em uma comunidade, menos tendência elas têm de ser depressivas, suicidas e infelizes. As pessoas que participam da vida real, né, estão presentes numa comunidade, praticam esportes físicos, elas são mais felizes, elas têm menos depressão e têm menos pensamentos suicidas. Só isso já era suficiente para a gente parar, né, desligar os nossos celulares e ver o que está acontecendo. Então isso é muito forte que ela coloca aqui. Né? Nós precisamos ouvir, entender o que está acontecendo com essa geração que está tendo uma epidemia, né, de problemas mentais, e entender o que está acontecendo. E olhar e ouvir o que está acontecendo com você, jovem. O que está acontecendo com você, adolescente, criança. Conversar mais e ver que a gente pode mudar. Né? A gente precisa mudar. Né? A gente precisa ver a maneira como nós temos usado celulares, nós também, tá? Como pais, como educadores, como adultos, ver como que a gente tem usado celulares na nossa vida e como isso tem impactado a vida das crianças e adolescentes. Né? Então, eles estão ficando cada vez mais isolados, e aí vai tendo aquela bola de neve, né? Aquele círculo. Então, a pessoa ela se isola, né? Por causa das redes sociais, ela fica deprimida e ela se isola ainda mais. Então vai gerando cada vez mais, né, essa bola de neve, que ela vai se afastando mais, vai ficando mais triste, vai tendo menos comunidades reais. Né? Então isso é muito importante. A Jean Twenge não é cristã, tá? Mas ela fala desse impacto com relação às questões religiosas também. E até ter um senso de comunidade, maior participação, né? Como é importante isso até, né, para o próprio adolescente e a criança, ela se sentir, né, envolvida, ela se sentir ouvida, e ela participar de uma coisa que tenha um senso maior, né, um senso de um valor maior para além ali das coisas dela. Então, assim, a gente não tem visto com relação, por exemplo, à mudança, o impacto até na questão de maneira de sexualidade, né, como que os celulares têm mudado isso, porque agora você tem mais acesso, é muito mais fácil, acesso às informações, acesso a questões ruins também, coisas que as crianças e adolescentes não deviam estar acessando, estão acessando, então eles têm visto, têm mudado também com relação a isso. O impacto, né, da pornografia, o impacto das questões ilícitas, né, tem afetado tremendamente nossas crianças e nossos adolescentes. Então a gente é um mal silencioso, né, que a gente não está atento ali, porque a gente dá o celular para a criança e pronto, beleza, e a gente não precisa se preocupar, é a babá eletrônica, a gente não precisa, né, conversar, a gente não precisa saber o que ela está acessando, e está acessando um monte de lixo, um monte de porcaria. Então, realmente isso tem feito estragos, tem mudado a forma
do crescimento dos adolescentes. Eu poderia falar muito mais, tá? Porque é um livro que tem muitos dados riquíssimos. Eu acho que assim é fundamental para todo pai, todo o educador, professor, para entender essa geração, e toda pessoa que trabalha com adolescentes, em igrejas e tal, trabalha com crianças e adolescentes, devia ler. Todo mundo que está envolvido com crianças tinha que ler esse livro. Ele é, assim, eu diria que ele é fundamental, básico. Não tem como você hoje tentar entender criança e adolescente, os problemas que as crianças e adolescentes estão tendo, sem ler esse livro. Eu acho que assim ele é fundamental, ele te vai abrir várias portas, inclusive para você pensar em estratégias de como fazer. Por exemplo, no final, né, ela coloca ali, entendendo a conclusão, né, entendendo e salvando a iGen. Como que a gente pode, o que a gente pode fazer? Uma das coisas primeiras é largue o celular, tá? Você pode estar vendo esse vídeo pelo celular, não quer dizer que você precisa jogar fora e queimar o seu celular, né? Mas que reduzir o uso do celular e ver como o celular tem afetado a sua vida na sua família, a sua vida entre os amigos, né? Então, assim, você vai sair no restaurante, você não vai ficar usando o celular. Você vai no museu, você não vai ficar ali tirando foto de tudo, né? Você vai aproveitar, você vai para a natureza, você vai aproveitar a natureza. Você vai aproveitar estar com pessoas, com amigos, aonde você estiver, né? Vai fazer outras coisas desconectados. Uma das coisas mais fortes para a gente desconectar da tecnologia e conectar com os nossas crianças, nossos adolescentes, né? É estar presente com eles, fazendo o que for, jogando um jogo de tabuleiro, indo para a natureza, praticando esporte, caminhando com eles, conversando, às vezes até assistindo um filme juntos e depois comentando sobre aquele filme, dialogando. Nós precisamos conversar, né, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, ter esse canal de comunicação aberta, não através das redes sociais, não através do WhatsApp, mas presencialmente, né, face a face. Então, primeiro passo é isso, é olhar e ver o impacto que os celulares têm feito na nossa vida, como eles têm modificado os nossos relacionamentos e voltar, né? E talvez você tenha que deletar um aplicativo, talvez você tenha que fazer ali momentos sem os celulares, né? E de falar assim, não, sábado eu não vou usar celular, eu vou ficar só com a minha família, né? Desconectar mais, porque isso tem feito um mal muito grande. E a gente reeducar, né? Nos reeducarmos a maneira de usar a tecnologia e educar os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes e falar, olha, está fazendo mal. Se você ficar 4 horas, que é a média do brasileiro, tá? 4 horas em redes sociais, isso vai te fazer mal, né? Claro que essa é uma média, então provavelmente os adolescentes podem ficar até mais que isso. Pensa o absurdo disso. É claro que isso vai moldar a mente deles. Se você ficar 4 horas vendo redes sociais, isso vai te moldar. E a gente sabe que a gente não fica nas redes sociais olhando só coisas construtivas. A gente vê coisas bem destrutivas, muitas vezes, né? Não estou falando até de imagens, né, proibidas. Às vezes até ficar ali, pensa você ficar 3 horas, sei lá, vendo vídeo de gatinho, ficar fazendo a barra de rolagem rapidamente, né? O que isso faz com a sua mente? Né? Então, eu não preciso mais me encontrar pessoalmente com as pessoas, porque eu tenho o meu celular, eu não preciso mais de uma igreja, porque eu vejo os cultos online, né? Então, eu vou substituindo os relacionamentos humanos, relacionamentos reais, a vida real, por celulares. Isso tem um impacto muito forte. E é esse o aviso que a Jean Twenge vem trazendo com esse livro. Tá? Então, eu recomendo demais, é fundamental para você ler esse livro e aplicar ele e entender o que tem acontecido com os nossos jovens, com nossos adolescentes, com as nossas crianças e, claro, ver o impacto que isso tem causado em nós mesmos, que com certeza, né, nós temos, muitos de nós, a maioria de nós tem usado mal as redes sociais, tem usado mal os celulares, tem abusado, né, dos celulares. A gente precisa rever isso, a gente precisa ver qual que é o papel, qual que é o lugar do celular na nossa vida. Né? Então fica aí a recomendação. Gosto demais desse livro e realmente é fundamental para a gente compreender o que o celular tem causado nessas gerações na nossa vida total, tá bom? Então fica aí a recomendação.